Como é que cai a estatura pessoa com deficiência, professor? Quando eu vejo isso aqui, eu nem sei como é que isso aqui eu posso abordar, né? Eu fico me perguntando, na verdade, como é que eu estudo um assunto que é muito grande e tem muita jurisprudência do STF e do STJ. É sobre isso que a gente vai comentar aqui. Eu vou te mostrar algumas questões objetivas, algumas questões discussivas, por exemplo, feito recentemente na magistratura estadual, TJ Santa Catarina, tá? 2025. Ele cobrou exatamente considerando o Estatuto da Pessoa com Deficiência uma questão discursiva com 4 itens aqui, A, B, C, D. Depois você dá uma pausa aqui, eu coloco o gabarito no final para você ver. Mas perceba que isso aqui também caiu para juiz federal, TRF da primeira região, também na prova discursiva. Então, é um assunto que ele sempre vem caindo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como caiu para promotor de justiça MP Paraná 2023. Você está vendo aqui, tá? Chamei já a sua atenção. Vamos lá. Ou seja, a gente vai conversar sobre um tema que é frequente do direito civil e também que provocou mudanças estruturais, que é essa lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que completa 10 anos agora em julho, que é a Lei 13.046 de 2015. Né? E como o STJ e o STF, que publicaram aqui algumas notícias, já decidiu sobre esse tema. Além de fazer um quadro massa, no final vou colocar para você, com alguns julgados da jurisprudência em tese do STJ. Beleza? Então, antes de tudo, você precisa comentar aqui, né? Deixar seu like, comentar se você tá dando um trabalho danado fazer essas coisas aqui. Se faz sentido a gente continuar, a gente dedica, né, o nosso tempo para outras coisas, né? Então, por favor, comente aqui. Esse projeto é muito importante para a gente ver se tem sentido e tem relevância aqui nos estudos, beleza? Olha, antes de a gente entrar nos julgados, a gente precisa entender a mudança de paradigma que esse estatuto trouxe. A lei, ela adotou um modelo biopsicossocial de deficiência. O que é que significa isso aqui na prática, professor? Significa que a deficiência ela não é mais vista apenas como uma condição médica da pessoa, mas sim como um resultado da interação entre uma limitação individual e as barreiras que tem sociais, culturais e ambientais que a sociedade impõe. Então, veja, por exemplo, a definição legal. Ele diz assim, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento, grave isso aqui, de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou o qual, em uma interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Primeiro, grave isso que eu disse. Impedimento de longo prazo. Por quê? Porque nas questões de concurso, de maneira objetiva, as bancas adoram trocar longo prazo por curto, por médio prazo. Isso está errado. Pessoas com mobilidade reduzida temporária não é a mesma coisa que pessoa com deficiência para fins do estatuto. E outra coisa que cai muito, a avaliação de deficiência, quando necessária, ela será biopsicossocial, isto é, ela é realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque teve uma questão da FGV para o Ministério Público da União que cobrou exatamente isso. Eu vou colocar isso aqui para você ver. Outra coisa, esse estatuto, ele trouxe uma revolução no regime das incapacidades. E foi o ponto que talvez mais revolucionou o direito civil e que mais cai em provas. A mudança no regime das incapacidades. O Estatuto altera profundamente os artigos 3 e 4 do Código Civil. Antes do Estatuto, pessoas que tinham enfermidade ou deficiência mental sem discernimento para a prática dos atos da vida civil, elas eram consideradas absolutamente incapazes. Hoje, após esta lei, né, 13.146 de 2015, apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Ou seja, o critério passou a ser exclusivamente etário. Isso significa que uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa com qualquer deficiência mental, ela não é mais considerada absolutamente incapaz. Ela será, no máximo, relativamente incapaz, se for o caso. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, num precedente da terceira turma, que foi relator do ministro Marco Aurélio Belise, ele muda um acórdão do TJ São Paulo justamente por esse motivo. Era um idoso que tinha doença de Alzheimer e ele havia sido considerado absolutamente incapaz num laudo pericial. Mas o STJ corrige isso. Ele fala, olha, esse idoso ele é relativamente incapaz, porque após o estatuto, só menores de 16 anos podem ser absolutamente incapazes. E aqui vem um detalhe que derruba muitos candidatos. Essa mudança ela teve reflexos diretos na prescrição. Muito cuidado com isso. A segunda turma do STJ, num recurso especial, inclusive, decidiu que pessoas com deficiência mental passaram a ser consideradas relativamente incapazes
a partir de 2016, ficando, portanto, sujeitas ao curso normal do prazo prescricional. Lembre, olha essa diferenciação e impacto na prescrição. Antes do estatuto, contra absolutamente incapazes, não corria prescrição. Agora corre. Por quê? Porque eles são relativamente incapazes. Essa questão literal, ela já caiu várias e várias vezes, em prova objetiva, discursiva e em prova oral também, o juiz querendo saber exatamente se você tinha noção disso. Terceiro ponto, houve uma grande mudança no direito de família. No direito de família, o STJ ele construiu uma jurisprudência extremamente protetiva. A terceira turma, em julgamento que foi sobre segredo de justiça, mas de relatoria da ministra Nancy Andrighi, ela estabeleceu que a necessidade de alimentos para o filho com doença mental incapacitante, ela é presumida e não cessa automaticamente com a maioridade. Ou seja, o caso concreto era de um pai que queria se exonerar da obrigação alimentar porque o filho tinha completado 18 anos e passou a receber o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. E o tribunal de origem, ele tinha aceitado isso, só que a STJ fez, reformou essa decisão. A ministra Nancy Andrighi, ela foi enfática, ela disse, olha, o valor do benefício de prestação continuada, BPC, ele é insuficiente para suprir as necessidades de uma pessoa com doença mental crônica incapacitante. E mais, no artigo 8º do Estatuto, ele fixa como obrigação da família assegurar a pessoa com deficiência que não possa prover o próprio sustento a efetivação de toda a gama de direitos relativos ao seu bem-estar pessoal, social e econômico. E outro ponto que cai muito em provas, o pai que ajuiza uma ação de alimentos para filho com deficiência e consegue o deferimento de alimentos provisórios, ele não pode simplesmente desistir da ação. A terceira turma do STJ, ela manteve um acórdão do TJ do Rio de Janeiro que mitigou a regra do artigo 485, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Ou seja, o ministro Moura Ribeiro, ele explicou num caso que o direito de desistência do autor não pode se sobrepor aos interesses da pessoa com deficiência, cuja efetivação desses direitos tem que ser assegurada com prioridade absoluta pelo Estado. Isso caiu numa prova para a Defensoria Pública do Paraná em 2022, tá? Outro instituto que foi alterado foi sobre a curatela e a autonomia. A curatela, ela foi completamente reformulada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e isso é cobrado intensamente nas provas de concurso. A terceira turma do STJ, ela inclusive já fixou parâmetros importantes. Num caso que tramitava sobre segredo de justiça, o colegiado entendeu que uma médica, ela não poderia ser nomeada curadora de um paciente que estava ali internada numa clínica psiquiátrica onde ela trabalhou. Qual era o motivo? O motivo era um possível conflito de interesses. O ministro Marco Aurélio Belise, que foi relator do processo, ele destacou o seguinte, olha, ao você nomear um curador, o juiz deve dar preferência ao cônjuge ou então aos parentes desse curatelado, podendo residualmente, ou seja, meio que quase que em último caso, atribuir essa curatela para outra pessoa. E aqui vem um ponto crucial que as bancas adoram. A curatela, ela limita-se aos atos de cunho econômico. Não alcança o direito ao próprio corpo, o direito à sexualidade, o direito ao matrimônio, à privacidade, à, enfim, educação, saúde, trabalho e também ao voto. Grave essa lista. Ela vem lá do artigo 85 do Estatuto e já foi cobrado literalmente em várias provas. A FGV cobrou isso, por exemplo, no TJ Goiás, em 2023. E outro instituto importante é a chamada tomada de decisão apoiada, que está prevista no artigo 1600, 783 do Código Civil. A pessoa com deficiência, ela elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais ela mantenha vínculos para apoiá-las nas decisões sobre os atos da vida civil. E isso é diferente da curatela, tá? Na tomada de decisão apoiada, é a própria pessoa com deficiência que escolhe quem vai apoiá-la. Na curatela, o juiz é quem nomeia esse curador. Só para fazer um adendo, nós também tivemos decisões muito importantes do Supremo Tribunal Federal sobre o Estatuto, tá? Teve uma ADI que o plenário do Supremo ele decidiu que as escolas particulares têm que cumprir as normas do Estatuto
que obrigam elas a inserir as pessoas com deficiência no ensino regular e também fazer adaptações necessárias sem repassar custos a mensalidades, as anuidades ou também as matrículas. Isso é uma questão que tem sido cobrada frequentemente. A FGV cobrou isso aqui na Procuradoria da Assembleia Legislativa do Tocantins de 2024, né? E o argumento do Supremo é que a educação inclusiva é dever de todo estabelecimento de ensino, seja público, seja privado, e os custos dessas adaptações não podem ser transferidos às famílias. Também teve um outro ADI, né, que o Supremo afastou a interpretação de um decreto que retirava o direito do candidato com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos. E o Supremo ele considerou inconstitucional você submeter candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem demonstrar a sua necessidade para o exercício da função pública. Outro julgado importante, né, que foi na ADI 5.083, o Supremo entendeu que o trabalhador com deficiência pode ser considerado dependente para dedução do imposto de renda. A pessoa com deficiência com mais de 21 anos e capacitada para o trabalho, ela pode sim ser considerada dependente quando sua remuneração não exceder as deduções autorizadas pela lei do imposto de renda. Além disso, o Supremo já validou também uma lei paulista, né, que exige 5% dos carrinhos de compras adaptados em supermercado para pessoas com deficiência, dizendo que essa iniciativa ela estava alinhada, né, com a facilidade da mobilidade da população. E em outro julgado, o Supremo manteve a validade de um dispositivo do Estatuto que exige das locadoras de veículos um automóvel adaptado a cada 20 da frota. Bom, aqui eu vou trazer uma tabela massa das jurisprudências em teses do STJ. Caramba, isso aqui deu um trabalho danado fazer isso. Tomara que você consiga ver. São 3 jurisprudências em teses do STJ que eu deixo aqui a dica, se vocês quiserem estudar, que também tem caído muito nas provas. É a edição 213, a edição 212 e a edição também 208. E aqui eu fiz uma tabela para facilitar vocês a verem esses julgados que são mais importantes. Por favor, dê uma analisada com cuidado e com carinho, dê um print e comente aqui embaixo, tá? E aqui só para frisar algumas questões que caíram, né, que tem caído muito em provas. O primeiro ponto é uma questão que fala da isenção tributária para você adquirir veículos para pessoas com deficiência. O STJ ele firma entendimento que o fato do veículo ser conduzido por uma terceira pessoa não impede o deferimento desse benefício. A isenção não é um direito personalíssimo no sentido de que só a própria pessoa com deficiência pode dirigir. Isso caiu na prova da FGV para procurador da Assembleia Legislativa do Tocantins de 2024, tentando confundir alguns candidatos. Segundo ponto, o estacionamento indevido em vaga reservada à pessoa com deficiência não configura um dano moral coletivo. Isso é um julgado do STJ, isso caiu na prova do Ministério Público de Minas, da Fundep de 2023. Terceiro ponto, a associação cujo estatuto institucional tem por finalidade a atuação em políticas públicas de interesse social possui sim legitimidade ativa para propor demanda que queira tutelar o transporte público especial para munícipes com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso aqui já caiu também na jurisprudência em tese do STJ e foi cobrado em prova. Quarto ponto, o fato de a pessoa ser pessoa com deficiência por si só não é motivo suficiente para caracterizar a relevância social para a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Isso aqui também está na jurisprudência em tese, isso aqui também caiu no Ministério Público de Minas Gerais. E quinto ponto, por fim, é possível a compensação por dano moral decorrente da falha de prestação de serviço de transporte coletivo público às pessoas com deficiência quando for ofertado de maneira negligente ou discriminatória, ou seja, sem condição de acessibilidade, e a FGV cobrou isso aqui na prova para o TRT, beleza? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, comente aqui, deu um trabalho danado, mas agora espero que você feche esse estatuto de pessoa com deficiência, acerte essas questões discursivas, que eu vou colocar aqui, também coloquei rapidamente no final, e vamos nessa, simbora, comenta aí.